Que uma bênção divina acompanhe o dia de cada ouvinte que sintonizou para aprender hoje. Amém. É muito bom estarmos aqui para mais um mergulho profundo. Com certeza. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. É uma verdadeira alegria começar o dia destrinchando conhecimento ao lado de quem nos ouve. E com aquele desejo sincero de que essa busca por entendimento ilumine as próximas horas de todos nós. Exatamente. E hoje, olha, nós vamos explorar um material riquíssimo. Vamos analisar os detalhes do livro Quando a Trombeta Soar. Um livro fascinante. Muito. E nós vamos focar especificamente num ensaio bem denso, bem instigante, que foi escrito pelo autor Arnold G. Fruchtenbaum. O título original desse ensaio em inglês é Is There a Pre-Wrath Rapture? Que traduzindo seria algo como Existe um arrebatamento pré-ira? Exato. E é um texto que, ele nos convida a uma reflexão muito profunda, porque ele entra num campo que carrega uma certa mística para muita gente. A escatologia, né? Isso, o estudo teológico do fim dos tempos. Mas a nossa missão aqui não é, e quero deixar isso claro logo de início, não é sobrecarregar quem acompanha a nossa análise com jargões acadêmicos. Aqueles debates de nicho que, no fim das contas, não levam a lugar nenhum. Perfeito. O nosso objetivo hoje é mapear um embate intelectual muito específico e muito interessante. Porque o autor, o Fruchtenbaum, ele dedica esse ensaio todo para criticar uma teoria que pegou muita atração ali a partir de 1990. Uma teoria popularizada por um estudioso chamado Marvin Rosenthal. A famosa teoria do arrebatamento pré-ira. E, para dar um pouco de contexto de por que isso causou tanto barulho na época, a visão mais tradicional defendia que a igreja seria poupada de todos os 7 anos do período da tribulação. A visão pré-tribulacionista clássica. Isso. Aí o Rosenthal lança um livro tentando sacudir totalmente essas fundações. E a proposta dele é que a igreja passaria, na verdade, por uma boa parte desse período turbulento, sendo resgatada só antes do que ele define estritamente como a ira de Deus. E o que o Fruchtenbaum faz nesse ensaio é pegar as ferramentas da crítica literária e examinar cada bloco dessa nova fundação. Ele começa a apontar uma série de fraquezas na lógica do Rosenthal. O que é muito importante porque não se trata apenas de uma curiosidade sobre o calendário do Apocalipse. Tem algo maior em jogo. Com certeza. O cerne da questão é como a gente lê e interpreta os textos fundamentais. Sabe, quando uma teoria nova surge tentando demolir um consenso, é nosso dever perguntar se essa ideia surge de uma leitura cuidadosa do texto original. Ou se o autor está dobrando as palavras antigas para encaixar na narrativa dele. Exatamente. O Fruchtenbaum argumenta que a teoria do Rosenthal desmorona sobre uma exegese rigorosa, que é extrair o significado de dentro do texto em vez de injetar as nossas ideias lá dentro. Bom, então vamos começar pelo que sustenta toda essa cronologia, a matemática do fim dos tempos. A famosa teoria dos 3/4. Isso. O Rosenthal pega as 70 semanas do livro de Daniel, e quase todos os estudiosos concordam que isso representa um período final de 7 anos. Mas a forma como o Rosenthal divide esses 7 anos é bem peculiar. Em vez de cortar a metade, que é o padrão histórico, ele divide o período em 3 partes. Ele chama a primeira metade inteira, os primeiros 3 anos e meio, de princípio das dores. Aí o início da segunda metade, que daria 1/4 do tempo total, ele chama de grande tribulação. E o último quarto final, ele rotula como o dia do Senhor. E, segundo a matemática dele, o arrebatamento aconteceria exatamente ali, na marca dos 3/4. O que levanta logo de cara uma questão de nomenclatura, né? O Fruchtenbaum observa muito bem isso. Sim, ele aponta que chamar essa teoria de pré-ira é quase um truque de marketing teológico. Por quê? Teoricamente falando, quase todas as visões concordam que a igreja não sofre a ira direta de Deus. Exatamente. A grande discordância é determinar quando essa ira começa dentro dessa janela de 7 anos. Então o Fruchtenbaum sugere que um rótulo mais honesto seria chamar a teoria de visão da tribulação de 3/4. O que descreve a mecânica da coisa com muito mais precisão. Mas aqui eu preciso fazer o advogado do diabo por um momento. Vai em frente. O Rosenthal é um estudioso respeitado.
Quando ele evita a todo custo chamar os primeiros 3 anos e meio de tribulação e prefere princípio das dores, ele deve ter uma base para isso. Sim, ele tenta construir uma base. Porque se ele admitir que a primeira metade já é uma tribulação, a teoria dele de que a igreja só enfrenta a ira mais tarde começa a ficar frágil. E esse é o calcanhar de Aquiles que o Fruchtenbaum expõe de forma brilhante. Conta mais sobre isso. A justificativa do Rosenthal para higienizar essa primeira metade entra em conflito frontal com o próprio texto bíblico. O Fruchtenbaum demonstra que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o texto descreve explicitamente os eventos da primeira metade usando a exata palavra grega para tribulação. Então o texto original usa o termo tribulação para o começo? Sim, mas o Rosenthal ignora esse uso direto, porque reconhecer isso destruiria aquela separação limpa que ele tenta criar. E tem a questão dos números também. A Bíblia parece ter uma preferência clara por dividir esse período de forma simétrica. Sempre. Sempre que as escrituras detalham uma mecânica desse período, seja em Daniel ou no Apocalipse, a divisão é em 2 metades perfeitamente iguais. 42 meses. Ou 1260 dias. O texto é cirúrgico nisso. Em nenhum lugar existe menção a uma divisão em 3 partes, ou a um bloco de 21 meses. Que seria o tal terceiro quarto. Exato. Essa divisão em frações de 3/4 é uma construção totalmente artificial. É um andaime que o Rosenthal montou por fora do texto para sustentar a ideia dele. Isso nos leva a uma dúvida muito interessante sobre os selos do livro do Apocalipse. O debate sobre a ira do homem versus a ira de Deus. Pois é, o Rosenthal argumenta que os primeiros 5 selos representam apenas a ira dos homens e a ação de Satanás, nenhuma gota da ira divina. O que justificaria a igreja passar por eles, na visão dele. A lógica é que, se é a humanidade destruindo a si mesma com guerras e fome, não há problema teológico em a igreja passar por isso. E sendo justa com ele, na história humana as guerras e a fome são mesmo resultado de líderes cruéis. Soa muito plausível para o leitor moderno, mas o Fruchtenbaum desconstrói essa premissa voltando para a teologia do Antigo Testamento. Que é o alicerce do Apocalipse. Exatamente. O Rosenthal olha para os cavaleiros dos selos que trazem guerras, fomes e pestes e diz que é só o homem sendo o homem. Mas o Fruchtenbaum vai até Ezequiel no capítulo 14. E o que tem lá? O texto lista espada, fome, feras selvagens e pestes, as exatas 4 calamidades dos selos. E Ezequiel descreve essas coisas explicitamente como os 4 maus juízos enviados por Deus. É fascinante como um texto ilumina o outro. Mas a pergunta filosófica que surge é como Deus pode usar líderes perversos, como o anticristo, para executar guerras e ainda assim isso ser o juízo de Deus sem que ele seja autor do mal. Essa é uma das questões mais profundas do material. E a resposta vem através do que a gente pode chamar de o modelo de Abacuque. O profeta do Antigo Testamento. Isso. Ele viveu esse dilema. Ele questionou como Deus poderia usar uma nação cruel e pagã como a Babilônia para julgar Judá. E a resposta é a soberania divina. Sim. Deus frequentemente levanta e permite a ascensão de agentes humanos, mesmo os mais ímpios, para executar os seus juízos ativos na terra. A Babilônia foi a ferramenta, foi o martelo na mão do juízo divino. Então, achar que a ira de Deus só acontece se cair fogo literal do céu é uma visão muito limitada. Extremamente limitada. Não precisa ser um fenômeno cósmico para ser a ira de Deus. E o golpe final do Fruchtenbaum nesse argumento é lembrar quem é o sujeito da ação no Apocalipse. Quem está abrindo os selos? Exato. Quem está com o rolo na mão? É o próprio Cristo. É ele quem quebra o primeiro, o segundo e o terceiro selo. Afirmar que Cristo é um observador passivo ali não faz sentido. Força uma separação que a gramática não sustenta. A ira divina está presente e ativa desde o exato momento em que o primeiro selo se rompe. O que inviabiliza a ideia de que a igreja poderia atravessar os selos imune à ira divina, já que os selos já são essa ira. Perfeitamente. Agora vamos avançar para um ponto onde a cronologia do Rosenthal tenta resolver um problema de calendário. Lembra que ele precisa espremer a grande tribulação em apenas 21 meses? Sim, para a matemática dele funcionar. Para justificar como 3 anos e meio cabem em menos de 2 anos, ele usa as palavras de Jesus, que disse que naqueles dias de angústia os dias seriam abreviados. Ele tenta usar isso como um trunfo.
Sim, ele argumenta que se Jesus disse que seriam encurtados, ele tem uma base textual. Teria, se a definição de abreviar estivesse correta no contexto histórico. Mas o Fruchtenbaum faz um trabalho cirúrgico aqui. O contexto é a perseguição severa ao povo judeu, desencadeada pela abominação da desolação. Se para sempre. Exato. E é aí que entra o conceito de dias abreviados. Não significa que o calendário será magicamente reduzido de 42 meses para 21. O que significa, então? Significa que a perseguição não terá permissão para seguir até a aniquilação total. Ela será cortada de forma abrupta assim que atingir a sua cota limite de 1.260 dias. Ela não vai durar um dia a mais. Isso garante que haverá sobreviventes. A perseguição é interrompida no tempo certo e não espremida em menos meses para salvar uma teoria. E para provar que a teoria funciona sem intervalos, o Rosenthal recorre à história da Arca de Noé. E confesso que achei o apelo do argumento forte no início. É um argumento clássico. Ele diz que o padrão de Noé é entrar na arca e a destruição cair no mesmo dia. A porta fecha, a água cai. Simultâneo. A conclusão dele sendo que o arrebatamento e a ira começariam no exato mesmo momento. Isso. Parece a prova de balas. Parece, mas só se a gente se contentar com a versão de escola bíblica infantil. Esse é o perigo de ler textos antigos com pressa. O Fruchtenbaum resgata um detalhe do Gênesis, não é? Um detalhe temporal crucial. No capítulo 7, o texto diz claramente que as águas começaram a cair sobre a terra 7 dias depois de Noé e sua família entrarem na arca. 7 dias de espera dentro da arca, antes de uma única gota cair. Houve um período de calmaria, um intervalo literal de tempo entre o resgate e o início do julgamento. A analogia inteira desmorona. Desmorona totalmente. Ele usou a analogia para negar qualquer intervalo de tempo, mas uma leitura atenta do texto que ele mesmo escolheu serve como prova contra ele. Mostra como é fácil passar os olhos por uma história familiar e ver só o que a gente quer ver. E falando em leitura atenta, o debate entra agora na gramática grega, especificamente sobre a última trombeta mencionada pelo apóstolo Paulo. A esse ponto é revelador. O Rosenthal sugere que essa trombeta não é um som pontual, mas um período longo que abrangeria o 7º selo, todas as trombetas e todas as taças da ira divina, meses ou até anos. O choque lógico aí é imenso quando a gente confronta com as palavras do próprio Paulo. Paulo diz que ocorre num abrir e fechar de olhos. A linguagem aponta para algo instantâneo, uma fração de tempo. Não existe como pegar um evento descrito como piscar de olhos e esticar para cobrir um processo longo de pragas. Até porque uma das pragas, a dos gafanhotos, tem a duração explícita de 5 meses. Exatamente. Esticar um piscar de olhos para durar anos é violentar o texto. E aprofundando no grego original, tem a observação sobre Apocalipse 6, quando as pessoas gritam, é vinda a grande ira. O Rosenthal declara que essa é a prova de que a ira só vai começar no futuro, a partir do 7º selo. E como o Fruchtenbaum rebate isso? Através do tempo verbal. O verbo está no auristo, no modo indicativo. No grego do Novo Testamento, essa construção aponta para uma ação que já ocorreu no passado ou está ocorrendo no presente. Quase nunca para um evento puramente futuro. Exato. Para trazer para o nosso dia a dia, é como se eu estivesse numa sala inundada, água no joelho, vento quebrando a janela, e eu gritasse, a tempestade chegou. Eu não estou fazendo uma previsão para a semana que vem. Uma analogia perfeita. É atestar uma realidade que já está acontecendo. Quando as pessoas gritam que a grande ira chegou, elas não estão profetizando sobre o próximo selo. Elas estão reconhecendo o terror que já chegou com os selos anteriores. A única razão para alguém traduzir isso para o futuro é a necessidade de fazer o texto se dobrar à teoria. O que é o exemplo clássico de exegese, colocar o próprio pensamento para dentro do texto. E calar a voz original do autor. E toda essa arquitetura forçada nos leva a um beco sem saída lógico no capítulo 7 do Apocalipse. O paradoxo da grande multidão. A falha mais fatal da teoria de Rosenthal, na minha opinião. Lá tem a visão de uma imensa multidão no céu. E o Rosenthal crava que é a igreja inteira recém-arrebatada. Só que o texto não deixa a identidade em aberto. O ancião diz a João que eles são os que vieram da grande tribulação. E aí a matemática histórica não fecha.
Porque se a credencial para estar ali é ter vindo da Grande Tribulação, o que a gente faz com os cristãos de Roma do primeiro século? Ou os da Idade Média. Ou quem faleceu há 50 anos. Ninguém passou pela Grande Tribulação profetizada para o fim. Esse é o paradoxo intransponível. Se aquela multidão é só de sobreviventes do fim dos tempos e ela representa toda a igreja arrebatada, isso exige um arrebatamento parcial. Deixando o resto da história da igreja de fora. A grande ironia é que o próprio Rosenthal repudia veementemente a ideia de um arrebatamento parcial. Então a teoria dele quebra as próprias regras que estabeleceu. É como forçar as peças de um quebra-cabeças e descobrir que a peça central é de outro jogo. Um colapso lógico fascinante. Bom, estamos caminhando para o fim e vale a pena sintetizar por que tudo isso importa. Essa análise minuciosa não é um duelo de egos no mundo da teologia. Ela demonstra, de forma muito prática, a importância de ler um texto com integridade. Sem dúvida. A necessidade de pensamento crítico, de exigir uma exegese rigorosa, vai muito além desse debate. Vivemos imersos num mundo de informações imediatistas. Onde teorias revolucionárias prometem explicar coisas complexas de um jeito atraente. Mas muitas vezes, essas teorias inovadoras só funcionam porque ignoram detalhes inconvenientes, apagam o contexto ou redefinem o significado das palavras. A lição duradoura de hoje é sobre o custo da integridade intelectual. O compromisso de deixar o texto falar, mesmo quando não colabora com a nossa tese. E isso nos deixa com um pensamento provocativo para mastigarmos hoje. Qual seria? Eu convido quem nos ouve a refletir. Quantas vezes, seja nas notícias da manhã, na ciência ou na política, a gente aceita uma nova teoria brilhante simplesmente porque soa bem aos ouvidos? Porque resolve um desconforto nosso. Sim. E nós a aceitamos sem verificar se os blocos de fundação, como a cronologia de Noé ou a tradução de um verbo, realmente se sustentam sob a luz dos fatos. É uma reflexão que exige muita honestidade. Nos força a confrontar o quanto do nosso conhecimento é evidência sólida e o quanto é só a nossa vontade disfarçada de verdade. Muito bem dito. E para quem se apaixonou por essa investigação meticulosa, eu tenho uma ótima notícia para dar. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Será excelente. Há muito mais terreno para cobrirmos com essa mesma lupa investigativa. Agradecemos imensamente a companhia e a mente aberta de cada pessoa que acompanhou nossa imersão. Deus abençoe todos os ouvintes.